Olá, irmãs e irmãos. A nossa lição da Escola Dominical de hoje é a lição número 8 e o título da lição é Sabedoria e Simplicidade. Nós vamos ler o texto bíblico de Provérbios, capítulo 30, do versículo 24 ao 28, e nos diz assim: Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. A Bíblia fala que a sabedoria vem do temor do Senhor, conforme Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Além disso, notamos que sabedoria não é sinônimo de acumular informações ou conhecimento. Por isso, adquirir sabedoria pode se dar de diversas formas, até mesmo pela observação atenta às situações que acontecem na natureza. É sobre isso que desejamos refletir nesta lição. No trecho destacado para esta lição, Provérbios capítulo 30, do versículo 24 ao 28, tem como tema principal as maravilhas da natureza e os costumes dos animais. São 4 os animais apresentados como exemplos de sabedoria maior do que a dos sábios: as formigas, os arganazes, que são roedores pequenos, os gafanhotos e as lagartixas. Ao citar tais animais, o autor faz um contraponto entre o tamanho deles e os sábios. Quem são esses sábios? Seriam os professores, formadores de sabedoria, pessoas legitimadas com influência social e religiosa. É possível que, com esses exemplos, o autor queira evidenciar que a sabedoria não tem a ver com grandeza, posicionamento político e religioso importantes, mas a sabedoria está relacionada com a simplicidade, e isto é o mais valioso. O autor exalta os pequenos animais e suas ações que falam de sabedoria. Vamos ver o que diz sobre as formigas. Povo sem força, mas incansável, que armazena no verão comida suficiente para lhe sustentar, inclusive no inverno. Arganazes, povo que não é poderoso, mas que mora nas rochas, lugares seguros. Gafanhotos, que não têm rei, mas marcham juntos e em ordem. Lagartixas, que se apanham com as mãos, mas conseguem chegar aos palácios reais, lugares que, mesmo com sua extrema segurança, não conseguem impedir sua entrada. A sabedoria está na atuação destes animais, que, ao levarem em conta as suas fragilidades, a fraqueza, a vulnerabilidade, a ausência de liderança, pequenez e fragilidade, atuam com prudência, quer de forma individual ou de forma coletiva, e isso para a sua sobrevivência. Essa é uma das perspectivas da sabedoria, nos oferecer estratégias para uma vida segura e abundante, conforme vamos ler em Provérbios, capítulo 2, do versículo 10 até o 13. O texto bíblico nos diz: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração,
e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Muitas vezes, podemos confundir sabedoria com acúmulo de títulos e diplomas, do conhecimento formal, da erudição. Mas sabedoria é mais que isso. Sabedoria tem a ver com a capacidade de ler a vida, analisar a realidade, enfrentar os desafios e tomar atitudes que preservem a vida individual, coletiva e ambiental. Não devemos desmerecer a educação formal e a necessidade de buscar conhecimento. Estudar é muito bom, mas isso não basta para saber viver. A sabedoria adquirida por meio da simplicidade, das relações interpessoais, da leitura da Bíblia, das nossas experiências com Deus, essa sabedoria é fundamental para a vida e devemos buscá-la em todo o tempo. Analisando ainda o texto bíblico do início da lição, nós aprendemos com as formigas sobre a importância do planejamento, a não parar de trabalhar em tempo de abundância para que tenhamos como sobreviver em tempos de escassez. Na organização social das formigas, o trabalho individual e coletivo é uma marca e uma exigência para a sobrevivência do grupo. Elas têm muito a nos ensinar. Com os arganazes, esses pequenos roedores vulneráveis aos caçadores que procuram um lugar seguro para se abrigar, as rochas, há muito que podemos aprender também diante da nossa fragilidade e de forma a não colocar a nossa vida em risco. Cristo é a nossa rocha. Nele encontramos proteção e fortaleza em tempos de dificuldades. Com os gafanhotos podemos aprender a trabalhar em grupo. Ninguém é autossuficiente. Somos interdependentes e há valor nisso. Sobre as lagartixas, apesar de pequenas, a vulnerabilidade delas não limita sua trajetória. Muitas vezes olhamos para quem somos ou o que temos e nossas fragilidades ou falta de recursos acabam limitando sonhos e projetos. Isso não precisa acontecer. Não se trata de pensamento positivo, receitas de autoajuda, mas de um convite a seguir confiando no poder de Deus e na capacidade que Ele nos dá de superar os desafios, vencer os obstáculos para chegar em lugares preparados por Ele, que sequer imaginamos que poderíamos alcançar. Simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas para quem desejar viver uma vida abençoada. Precisamos confiar no Senhor, abrir mão de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento e buscar a direção divina para vivermos a vida com fé e sabedoria. Para encerrar esta lição, quero ler o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus abençoe a todas e todos, um abraço e até a próxima lição da Escola Dominical. Amém.